situação. Olá. Tomar remédio sem indicação médica é uma prática muito comum entre os brasileiros. Aquela passadinha na farmácia em busca de uma solução para dor ou febre revela um dado preocupante. Metade das vendas de medicamentos no Brasil corresponde à automedicação, segundo um estudo da Unicamp. Tomar remédio sem orientação, por exemplo, aquele que um conhecido usou para tratar um sintoma e se deu bem, pode agravar uma doença. No Hospital das Clínicas de São Paulo, todos os meses são registrados 1.600 casos de intoxicação por medicamentos ingeridos sem orientação. No programa em discussão de hoje, nós vamos debater uma proposta do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que cria a campanha estadual de combate e conscientização à automedicação. Nossos convidados são o médico Dr. João Antônio Aidar Coelho, ele é diretor de relacionamento do Hospital Leforte, e a farmacêutica doutora Natália de Oliveira Veloso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui neste programa em discussão. Nos últimos 5 anos, 70 mil pessoas foram internadas com intoxicação medicamentosa em todo o país. Quem nunca tomou remédio sem receita médica para dor de cabeça ou febre? Ou pediu a opinião de amigos sobre qual medicamento usar em algumas situações? A automedicação muitas vezes é vista como solução de alívio imediato de sintomas. Pode trazer consequências mais graves do que se imagina. É uma prática muito comum. Uma passava para outra está com o mesmo sintoma. Eu tomei teu remédio, foi bom, a gente ia lá. Ou mandava alguém ir comprar e a gente tomava. Tomei para dor de cabeça, para febre. Umas dorzinhas, né, que a gente sente, cólica, inclusive eu tomei. Aí o médico pediu que não podia estar tomando. No Brasil, nos últimos 5 anos, foram registradas quase 60 mil internações por intoxicação medicamentosa. Tomando remédio sem receita? Tomando sem receita. Tem medo, não? Não, por quê? Pode fazer mal? Vai. O HC, na capital, registra uma média de 1.600 casos por mês de pessoas com sintomas de intoxicação ou efeitos provocados por remédios ingeridos em casa sem orientação. A pessoa tem que tomar muito cuidado quando ela se automedica, porque a automedicação gera uma administração de medicamentos sem uma orientação adequada. Então, às vezes, você pode estar tomando um medicamento que, ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. Outro dado importante é que pelo menos 50% das vendas de medicamentos tradicionais do mercado brasileiro correspondem à automedicação. Vendo essa realidade, o deputado Carlos Bezerra, do PSDB, apresentou um projeto para criar a campanha estadual de combate à automedicação, a ser realizada todos os anos na primeira semana do mês de abril. A gente vê aí, por exemplo, a criação das superbactérias, fruto do quê? De automedicação, fruto de medicação desenfreada, enfim. E a gente trabalha dentro desse projeto, que a gente acredita que pode vir a se tornar lei, se tornar lei vai trazer um grande avanço para o Estado de São Paulo, a gente trabalha no sentido de conscientizar as pessoas dos perigos de intoxicação, de resistência, de uma série de outras coisas que podem ser causados por causa da utilização inadequada de medicamentos e da automedicação. Doutor João, por que a automedicação é uma prática tão comum entre os brasileiros? A automedicação não é uma prática tão comum só entre os brasileiros. Praticamente o mundo desenvolvido também tem a automedicação. Os países desenvolvidos, as pessoas fazem a automedicação. Só para se ter uma ideia, no Brasil, mais de 70% da população faz automedicação, e principalmente os jovens, entre 15 e 25 anos de idade. Eles fazem a automedicação. A automedicação acaba sendo, aqui no Brasil, uma maneira que as pessoas têm, porque eles têm uma dificuldade para o acesso ao médico. Imagine que nós temos 200 milhões de habitantes, e só 40 milhões deles têm direito a um plano de saúde. 160 milhões desses brasileiros não têm acesso a um plano de saúde. Não tendo acesso,
Você imagina eu ter pacientes indo demais, num número muito grande, procurando o Sistema Único de Saúde, o SUS, para poder tratar uma dor de cabeça, tratar uma gripe, tratar uma febre, que normalmente a automedicação acaba resolvendo isso. No início do programa foram colocados 60 mil casos de intoxicação. Se você pegar a população do estado de São Paulo, que são 45 milhões de habitantes, para 60 mil casos, não é estatisticamente muito grande o número de pessoas que têm intoxicação. Existem sim algumas intoxicações que são bastante graves. Então eu concordo com o deputado no momento em que ele diz que nós precisamos fazer uma conscientização da automedicação, mas nós não vamos conseguir acabar com a automedicação, quer dizer, mesmo se vier um projeto de lei, vai ser muito difícil acabar com a automedicação. Por quê? Porque no momento que o paciente vai à farmácia, ele eventualmente pode comprar um analgésico, a doutora Natália pode dizer isso, um antitérmico, um analgésico, um anti-inflamatório, um antiespasmódico, quer dizer, uma medicação para dor, para cólica, para inflamação e para febre. E ele, na verdade, ele vai estar se automedicando, porque isto já é um costume que já está arraigado no povo brasileiro. Doutora Natália, como é que a senhora avalia, você avalia, né? Como é que você avalia essa questão da automedicação entre os brasileiros? O doutor João destacou o fato de que 40 milhões de brasileiros não têm... Não, eles têm acesso ao plano de saúde, e 160 milhões não têm. Não têm acesso ao plano de saúde, apenas 40 milhões têm, ou seja, grande parte da população tem essa dificuldade de ir ao médico, fazer a consulta, obter a prescrição para a doença, enfim. Como é que você avalia essa questão? Totalmente verdade, porque as pessoas mesmo não têm como ir ao médico, eles vão aonde? Para a drogaria. E por mais que alguns medicamentos não tenham tarjas, não é que eles não fazem mal, eles podem fazer muito mal. Então, a avaliação realmente é perigoso, muito, porque um paciente mesmo fala, eu estou com febre, vou tomar uma dipirona ou vou dar para uma criança. Aí dá 30 gotas para uma criança. Não passou a febre. O que vai acontecer? Vai dar mais 30 gotas. Já deu intoxicação na criança. Então, isso é totalmente verídico. Muitas pessoas acham que não tem necessidade de ir ao médico para ele medicar um medicamento não tarjado, um paracetamol, um ácido salicílico, então eu vou na drogaria. Graças a Deus, temos nós, farmacêuticos, para orientar os pacientes. Mas por mais que nós orientamos esses pacientes, eles vão lá e vão comprar de qualquer jeito. Mesmo essa prática está errada, esse exemplo que você deu de medicar a criança com 30 gotas, não deu certo, aí procura um médico. Essa prática inicial de tentar uma solução também está errada? Com certeza, porque às vezes a criança está com febre, não é sinal de que ela está com alguma doença. Ou com alguma infecçãozinha, pode até agravar outras doenças. Às vezes aquele antibiótico, ela pode até ser alérgica à dipirona e a mãe não sabe. E aí deu a intoxicação. O certo mesmo, sim, é ir ao médico. Por mais que o SUS, grande população no SUS e assim, não está tendo como agregar esses pacientes no SUS, porque poucos médicos para muito paciente. Então, isso é um grande problema. Há uma diferença entre automedicação e autoprescrição? A gente poderia diferenciar essas duas situações? Automedicação para aquele medicamento, uma dipirona, uma coisa mais simples, um remédio para dor de cabeça, e autoprescrição, aquilo que deveria ser prescrito pelo médico, porque é um remédio tarjado, faixa vermelha. A gente poderia separar essas duas situações? Não, porque não é porque ele é tarjado de que ele é perigoso, ou porque ele não é tarjado de que ele não é perigoso. Ambos são perigosos para a saúde. Tem que saber tomar, no caso tem que sim procurar um médico, tem que sim procurar um farmacêutico, porque eu falei, por causa da intoxicação. Às vezes a pessoa toma achando que não vai ter nenhum perigo, e tem.
totalmente. Quando você fala em automedicação, a automedicação não é nada mais do que a ingestão de um medicamento por conta e risco. Então, se é uma criança, a mãe assume a conta e o risco desta medicação. Se for um adulto, ele põe esse medicamento na palma da mão, ingere esse medicamento e ele tem risco. Então, a automedicação, normalmente, ela é uma medicação que não foi prescrita por um profissional de saúde. Eu não diria nem um médico, eu diria um profissional de saúde. Porque em alguns casos eu tenho enfermeiro que eventualmente pode prescrever, postos de saúde, por exemplo, pessoas que são portadoras de tuberculose, eu tenho determinados medicamentos que são orientados pelo farmacêutico que orienta o que vai ser feito. Então, na verdade, a automedicação é conta e risco de quem está tomando essa medicação. Ele assume o risco de tomar essa medicação. O deputado Carlos Bezerra Júnior, o autor da proposta, ele destacou aqui na nossa reportagem a questão das superbactérias, que foi uma preocupação e que daí os antibióticos passaram a ser vendidos com receita em 2 vias, uma das vias fica retida na farmácia. Deu resultado em termos de uso abusivo? O problema, eu acho que ele já está equacionado hoje, o problema da superbactéria. Ele não está equacionado do ponto de vista de não ter superbactérias. Nós temos superbactérias, bactérias mutantes que aparecem principalmente em hospitais. Mas não mais em razão do uso indiscriminado de antibióticos? Na verdade, um controle sobre isso. Esse uso indiscriminado está fazendo efeitos até hoje, porque essas bactérias continuaram fazendo mutações. Então, na verdade, não é porque se parou há alguns anos, vai precisar muito tempo para essas bactérias poderem voltar ao estágio inicial, porque elas foi tanto o uso indiscriminado de antibiótico, sob todos os aspectos de população, em hospitais e tudo, que as bactérias começaram a ficar superbactérias. E o que é uma superbactéria? É uma bactéria que é resistente a praticamente todos os antibióticos conhecidos que a gente tem. Para você ter uma ideia, há 60 anos atrás, praticamente a gente tinha como antibiótico a penicilina. E a penicilina curava praticamente todas as doenças infecciosas que você tinha. Hoje existem muitos antibióticos e não necessariamente todas as bactérias são atacadas por esses medicamentos. Todos esses antibióticos não conseguem inibir o crescimento dessas bactérias. Então, hoje, o que nós temos hoje? Nós temos muitas bactérias, superbactérias e antibióticos que estão sendo desenvolvidos. Só para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, o que se desenvolveu, o que a indústria farmacêutica gastou para desenvolver novos antibióticos foi uma coisa astronômica. Essa medida, doutora Natália, de retenção da receita na compra de antibióticos poderia ser adotada para outros medicamentos? Anti-inflamatórios, analgésicos, antialérgicos? Com certeza. Porque com a retenção dos antibióticos, realmente melhorou muito. Ninguém mais vai numa drogaria comprar uma amoxicilina sem receita. Tá com dor de garganta, dá uma amoxicilina. Não. Tem que ter a receita médica para comprovar realmente que aquela infecção realmente será combatida com essa amoxicilina. No caso dos anti-inflamatórios, corticoides principalmente, seria ideal para mim. Talvez não a retenção, sim, da receita, mas para ter somente a receita, não chegar lá e falar, eu quero um corticoide, uma prednisolona. Porque, querendo ou não, as pessoas tomam, às vezes, corticoides, porque já tomou no passado e melhorou, não é sinal que vai melhorar agora. Então, elas acabam tomando corticoide, o que causa? Retenção de líquido, aumento da pressão arterial. E, às vezes, a pessoa nem sabe que isso pode acontecer, porque ela quer e sim, a drogaria vai vender. Por mais que tenha um farmacêutico para orientar, fala, não toma, a pessoa vai querer tomar. Então, é bom sim, pelo menos, não a retenção da receita dos anti-inflamatórios, mas a apresentação, sim, todos os medicamentos, para não ter esse problema de pressão arterial ou superdosagem.
Você acompanha aqui na TV Assembleia SP o programa Em Discussão. Nosso tema hoje, a proposta do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, de criação da campanha estadual de combate e conscientização à automedicação. Nós vamos para o intervalo. Voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. Nosso assunto aqui hoje, o projeto de lei do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que propõe a campanha estadual de combate e conscientização à automedicação. Doutor João, nós falamos aqui no bloco anterior sobre essa questão das internações por intoxicação medicamentosa. Dá para fazer um levantamento, existe um levantamento sobre o custo dessas consequências da automedicação para o sistema público de saúde brasileiro? Olha, evidentemente, qualquer internação tem um custo alto para o sistema de saúde, seja ele público ou privado, porque a internação, normalmente, ele exige um tratamento multidisciplinar, médico, enfermeira, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo, auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem, técnicos de enfermagem, pessoal de recepção. Então, normalmente, eu não tenho ideia de quanto isso representa em termos de custo para este tratamento. Eu acho que a grande preocupação nossa é saber quantas vidas foram ceifadas pela intoxicação. Eu acho que isso sim é importante, porque é uma coisa que não tem retorno. Uma vez esse paciente vai a êxito letal, vai a óbito, não tem, mas sem dúvida... E também não há um levantamento, não há um estudo sobre essas mortes. Não há um estudo sobre essas mortes, eu não tenho conhecimento desse estudo, mas... Não há uma preocupação em relação a isso. Eu acho que é uma preocupação, mas o grande problema disso é que, infelizmente, a nossa população ela está acostumada a fazer automedicação. Então, a campanha de conscientização do deputado, sem dúvida, é uma campanha que merece todo o apoio nosso, de toda a classe de saúde. Principalmente, conscientizar as pessoas do que elas devem fazer para não se automedicarem. Então, isso sim, eu acho que é uma coisa bastante importante. Quando chega... Desculpe. Por quê? Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dose. A dose. Então, um remédio dado numa dose maior vira veneno. Quando um paciente chega no seu consultório, doutor João, já automedicado, teve lá um sintoma e ele já tratou de alguma maneira em casa e vai buscar ajuda médica posteriormente, qual a orientação que o senhor dá? A orientação é que, primeiro, que ele não faça isso. Mas não faça mais isso. Sempre a gente tem que orientar, tem que convencer esse paciente de que ele não fez uma coisa muito adequada. E depois, fazer um bom exame clínico nesse paciente para ver se realmente o que ele tomou não vai estar prejudicando a ele. Uma coisa muito importante que a gente tem, e aqui, felizmente, com a lei de se ter a receita carbonada e a venda de antibiótico, eram pacientes que no passado eram portadores de apendicite aguda. A apendicite aguda parece ser uma coisa bastante tranquila, mas não é. A apendicite aguda dá 3% de mortalidade. Então as pessoas às vezes tomavam algum antibiótico, tomavam um antiespasmódico e mascaravam o quadro de apendicite aguda. E quando iam ser operados, já tinham abscessos e tudo, fazia septicemia e com muita frequência iam a óbito. Doutora Natália, como é que as farmácias estão orientadas pelos conselhos regionais, os conselhos estaduais, Conselho Federal, enfim, em relação a como agir diante das pessoas que vão até a farmácia comprar medicamentos sem receita? Os medicamentos não tarjados, agora saiu uma resolução para a prescrição farmacêutica. Então, muitos farmacêuticos eles realmente podem prescrever esses medicamentos não tarjados ou fitoterápicos, mas tem que fazer uma anamnese no paciente. Isso controla muito também a automedicação,
Porém, tem algumas drogarias que não exigem, por mais que o farmacêutico pode prescrever, a drogaria pode ou não aceitar isso de um farmacêutico. Tem umas drogarias, então, que não exigem essa prescrição farmacêutica. No caso, quando os pacientes vão e o farmacêutico ele já aprende na faculdade que ele tem que saber orientar. E nisso ele vai ter que fazer o quê? Quando ele estiver atendendo outras pessoas, delegar aos outros funcionários, nas drogarias, balconista, enfim, para falar com que a pessoa não se automedique, para fazer uma anamnese antes. Perguntar para o paciente, o que você tem certeza que você vai tomar? Mas compensação, tem pessoas que não conseguem fazer essa anamnese, que não são treinados. Mas os farmacêuticos treinados ou outros balconistas, a partir do momento que faz essa anamnese... essa entrevista, essas breves perguntas... Isso. Aí o próprio paciente querendo não falar, realmente eu acho melhor eu não tomar, né, tal medicamento, porque vai que me causa uma hiperdosagem, ou uma intoxicidade, uma intoxicação. Então, com a anamnese, eu acho que todas as drogarias fizessem certinho a anamnese, o próprio paciente também ia ficar com o pé atrás na hora de se automedicar. Qual é o papel dos laboratórios nessa tarefa de evitar a automedicação? Das indústrias farmacêuticas? É uma difícil pergunta. Eu acho que os comerciais já ajuda, né? Procura um médico ou farmacêutico, leia a bula. Mas, na minha opinião, eu acho que eles precisam vender. Então, o papel mesmo vem de quem? Do farmacêutico. Porque o farmacêutico da drogaria mesmo. Porque a indústria ela vai fabricar. Ele precisa também fabricar. Mas aí vem a conscientização, eu acho que do que o deputado quer fazer. Na campanha, pelo menos uma vez anual, contra a automedicação. Mas a indústria farmacêutica, nessa relação com a indústria, o laboratório, a indústria que produz o medicamento, na relação com o vendedor do medicamento, que é o farmacêutico, que é a farmácia, como é que é esse trabalho de tentar levar conscientização para a não medicação? Os laboratórios não pensam nisso? Bom, da onde eu trabalho e como os outros farmacêuticos também trabalham, em drogarias, infelizmente não tem essa conscientização da automedicação. Tem que vir do pessoal da drogaria, das farmácias. Os laboratórios, eles precisam, eles fabricam, então eles precisam vender. Porque se não vender, vai vencer lá e eles vão perder dinheiro. Então, das indústrias mesmo, não vem muito. Doutor João, em determinada época do ano, ou em determinadas épocas do ano, a automedicação ela é maior em razão de certas datas festivas, Carnaval, Natal, virada de ano, Dia das Mães, as pessoas se reúnem para as comemorações. Acaba sendo uma situação mais propícia a isso nesses momentos? Veja, eles falam muito desses hepatoprotetores aí para as pessoas que bebem muito, mas na verdade não tem muito isso. Eu acredito que o maior problema das automedicações são as questões de antitérmicos, analgésicos, quer dizer, para febre, para dor, para problemas de inflamação e para cólica. Eu acho que são os 4 grandes grupos que as pessoas utilizam. Que é o livre acesso. Então ele tem livre acesso a isso. O 5º era o antibiótico, que de alguma forma o governo já coibiu, tá certo? Então hoje eu não tenho mais livre acesso ao antibiótico. Mas analgésico, antitérmico, antiespasmódico e anti-inflamatório, eu tenho livre acesso a isso. Além disso, eu tenho livre acesso aos assim chamados fitoterápicos, tá certo? Sim. Que são os de lecitina de soja, que se tomados em quantidade muito grande, você pode ter alteração da coagulação sanguínea, e as plantas, coisa à base do ginseng, do famoso ginseng, que também, se tomado num volume muito grande, pode dar problema para o útero da mulher. Por mais que as diferenças pareçam óbvias, doutor João, quais são as diferenças entre analgésico, entre anti-inflamatório, antibiótico? Na verdade, o antibiótico é um medicamento produzido por uma substância viva, que geralmente é um fungo, que combate bactéria. Então, este é o antibiótico, esse é o conceito de antibiótico.
Porque você pode ter o antibiótico ou o quimioterápico. Por exemplo, a sulfa é um quimioterápico e a penicilina é um antibiótico. O analgésico, ele tira a dor. Embora muito analgésico possa baixar a febre também. Então, mas o indivíduo, às vezes, o sintoma preponderante é dor, ele acaba tomando um analgésico, que se ele tiver febre, ele vai ser antitérmico também, ele vai abaixar a febre. E o antiespasmódico, ele diminui a contratilidade da musculatura lisa, que é a musculatura que a gente tem na vesícula biliar, no intestino e no útero. Então, ele praticamente diminui aquela sensação de cólica. Que é a E o sensação... anti-inflamatório? E o anti-inflamatório, na verdade, aí nós temos uma série muito grande de anti-inflamatório não hormonal que, de um grosso modo, eu diria, ele ataca as juntas do organismo, as articulações. São tremendamente perigosos na função hepática, ou seja, na metabolização dentro do fígado. Todos eles são, inclusive paracetamol, todos eles são. E os anti-inflamatórios não hormonais são muito ruins também para o rim. Que é porque ele pode os corticoides. Não, não só os corticoides, mas você tem o uso de alguns anti-inflamatórios não hormonais que pode dar nefrite intersticial crônica se você tomar durante muito tempo. A nefrite é a inflamação dos rins. Isso. Sim. E aí com uma coisa mais séria para a função renal. Doutora Natália, eu acredito que vocês, farmacêuticos, balconistas, na farmácia, por mais que conheçam toda a disposição ali dos medicamentos, em alguma situação pode olhar ali uma embalagem muito parecida com a outra e aí pegar, ver direitinho para não entregar remédio errado, né? As embalagens são muito parecidas de determinados medicamentos, cores iguais, letras iguais, do mesmo laboratório, às vezes até de laboratórios diferentes. Imagine isso dentro de casa, com os pacientes que tomam vários remédios. O que pode mudar numa situação como essa? Porque as pessoas idosas, por exemplo, que tomam remédios em quantidade, muitas vezes com caixas muito parecidas, vão fazer uma confusão e vão tomar remédio errado. Primeiramente, nesse caso, sempre consultar também o farmacêutico numa drogaria próxima, que o farmacêutico, ainda não, ele tem uma tabela, geralmente, para escrever até na caixinha mesmo. Esse aqui é para dia, esse aqui é para noite. Isso ajuda muito. Ou até mesmo, no caso, desenhos, fazer nas embalagens, solzinho para dia, para indicar. Realmente, e ensinar o paciente aonde deve guardar também esses medicamentos. Mas não precisaria tudo isso, né? Os laboratórios deveriam fazer embalagens diferentes, né? Deveria, mas tem muitos medicamentos que você tem que tomar 3 vezes ao dia. E às vezes o paciente, esse eu tomo 3 vezes ao dia, mas esse aqui, será que eu tomo também? Então, às vezes o paciente para você é 3 vezes ao dia, mas às vezes para ele é 1 vez ao dia. Eu acho que nesse caso entraria mais o pessoal da drogaria mesmo. Por mais que as embalagens são iguais, tudo bem, mas o farmacêutico nesse caso vai falar, desenhar ou às vezes escrever na própria embalagem mesmo para o paciente. Porque para você foi o que eu falei, para você pode ser 3 vezes ao dia, mas para ele 2 vezes ao dia. Aí, o que tem a ver a embalagem? Entendeu? Mas é uma situação perigosa dentro da farmácia também, para o trabalho de vocês, farmacêuticos e balconistas. Tem que ser muito tantos remédios parecidos com embalagens Sim. Parecidos ou idênticos mesmo. O farmacêutico que é muito bem treinado, o que treina o balconista, eles acabam... É difícil confundir, porque querendo ou não, vamos supor, você é balconista e eu sou farmacêutico. Você vendeu o medicamento, primeiramente tem que fazer, doutora, tá certo esse medicamento? Não, tá certo. Tudo bem? Porque assim, você não tem que ser egocêntrico, você tem que realmente ter uma união dentro do estabelecimento. Porque assim, aí não causa... A impressão que dá é que é uma prática ruim dos laboratórios para expor marca mesmo. Então, eu vou usar a cor do laboratório em todas as minhas embalagens para mostrar a minha presença dentro da farmácia. Sim. Essa é a impressão que dá. Sim, isso é verdade. No caso, muitos representantes vão lá em drogarias, vamos fazer acordo para comprar tantos medicamentos, esse laboratório, e a drogaria realmente acaba comprando. Mas não é porque é daquele laboratório que o medicamento é ruim. Às vezes o medicamento realmente é bom, ele realmente serve para aquela determinada doença. No caso, eu te falei, tem que ter uma união, tem que ter um bom treinamento para saber identificar se aquele medicamento é certo para aquele tipo de
de doença, a receita, está de acordo. Doutor João, porque certos medicamentos são contraindicados em casos de suspeita dessa ou daquela doença. Inclusive, os comerciais dos medicamentos vêm com a informação, se os sintomas não desaparecerem, procure orientação médica. Quer dizer, a própria propaganda já faz o contrário, ou seja, a pessoa primeiro toma o remédio para depois procurar o médico. Isso aí acontece pelo seguinte, por exemplo, substituição de hormônio tireoidiano tem que ser tomado em jejum. Sim. Então, toda vez que eu vou tomar substituição de hormônio tireoidiano, eu tenho que tomar em jejum. Se eu não tomar em jejum, significa a absorção vai ser muito pequena. A outra coisa, a vitamina D também tem que ser tomada em jejum. Há alguns medicamentos que, se você interagir 2 medicamentos, o efeito pode ser 3. Quer dizer, eu tomo 1 mais 1, pode dar efeito de 3. E se eu tenho medicamento que se eu interagir 1 mais 1, pode dar meio. Então, eu também tenho esse problema dentro da interação medicamentosa, especialmente os remédios que eu tomo por boca. E a interação alimentícia, né? Sem dúvida. Outra preocupação, doutor João, a gente vai ao médico, ele fecha o diagnóstico, já estabelece o medicamento, e aquela pergunta, você é alérgico a alguma substância? Então, eu sou alérgico a isso ou aquilo, ou não sou alérgico a nada. Porque às vezes a pessoa não teve contato nenhum com certa substância e desconhece uma alergia. Como é que o médico tem essa certeza da prescrição daquele medicamento? Ele nunca tem a certeza da prescrição disso. Ele vai perguntar se ele é alérgico e, normalmente, quando você vê a bula desse medicamento, você vai ver que algumas pessoas podem ter náusea, pode ter sensação de zumbido, pode ter isso. Se você lê toda a bula de todos os medicamentos, praticamente você não toma o remédio. Isso é uma verdade. Então, você tem letras pequenas, então, ele diz hoje exatamente tudo o que pode acontecer. Então, o que você faz? Você precisa tomar cuidado com medicamentos que podem dar reação tipo anafilactoide. O que é a reação tipo anafilactoide? Choque anafilático. Choque anafilático. Quer dizer, o indivíduo, a pressão cai a 0, a frequência cardíaca eleva e o doente, se não for tratado, ele pode morrer em poucos minutos. Então, e a gente tem aí alguns medicamentos, especialmente antibióticos. Então, a gente sempre pergunta, é alérgico a tal princípio ativo? Não, não sou alérgico, então a gente acaba prescrevendo. E se o paciente pegar a bula e olhar também cada uma das substâncias, ele também não vai ter condições de identificar ali sem dúvida alguma nenhuma, coisa? Porque hoje, inclusive, no passado, houve aí uma tentativa que também não pegou de você prescrever o princípio ativo e não o nome comercial, porque o medicamento pode ser genérico, pode ser o similar e pode ser o ético, que a gente fala, são 3. Então, ninguém prescreve. Hoje o médico, a maior parte dos médicos que eu vejo, acabam prescrevendo o nome ético da medicação. Sim, porque é a influência das indústrias, Exato, né? não tem São dúvida. influências. Influência na indústria farmacêutica. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão. Nosso assunto hoje é o projeto de lei apresentado aqui na Assembleia Legislativa do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que propõe a campanha estadual de combate e conscientização à automedicação. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos já. De volta com o programa Em Discussão, aqui na TV Assembleia SP, falando sobre o projeto de lei do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que propõe a campanha estadual de combate e conscientização à automedicação. Doutora Natália, e essa questão das farmácias domiciliares, ou seja, a entrega de medicamentos em casa, delivery? Também não estimula a automedicação? Muito, estimula muito, porque a pessoa liga, fala, me vê um antipirético, vai lá levar. E muitas vezes, no próprio, quando é motoboy, ou não, muitas vezes dentro daquela caixinha não tem aquela temperatura certa. Aí, então, às vezes a pessoa, quando vai chegar e vai tomar esse medicamento, que ela já se automedicou para pedir, às vezes vai piorar no efeito, ou às vezes nem vai fazer também o efeito. Às vezes até melhor não faça o efeito do que piora.
por causa que a diminuição da temperatura ou o aumento causa dano no medicamento. E às vezes o motoboy mesmo, ele não tem um equipamento que mantém a temperatura do medicamento. Então já são 2 erros: a automedicação, que já foi pedido por telefone, e às vezes a entrega do motoboy, que já alterou também a medicação. Isso realmente dá grandes problemas na intoxicação ou até mesmo no aumento assim, de outros problemas que não deveriam dar, aumento da pressão arterial, cardíaco. E a automedicação. Tudo isso vem na esteira da modernidade, Da né? modernidade. Então você compra pela internet determinados medicamentos ou pede por telefone. Exatamente. E acaba também tendo essas consequências. Com certeza, com certeza. Doutor João, as diferenças entre... sempre vale a gente tocar nessa tecla, né? Produto de marca, produto genérico e similar. Normalmente, um produto de marca, ele é de um laboratório, na maior parte das vezes de uma multinacional, e que esse laboratório fez pesquisa, e essa pesquisa ficou consagrada, ele de alguma forma patenteou aquela fórmula daquele medicamento, ele está patenteado. O genérico, eu acho que nós tivemos aí um grande avanço nisso, porque a gente quebrou aí algumas patentes de genérico, estou falando em termos de Brasil, e conseguimos, principalmente dos medicamentos contra a AIDS, a gente conseguiu aí quebrar essas patentes e poder fabricar e dar o tratamento para as pessoas. E o similar, normalmente, talvez a doutora Natália pode falar melhor do similar do que o restante, porque a gente, na minha época, isso era conhecido como BO. BO. Porque o similar... o como similar o próprio nome diz, ele é parecido. Ele não é Eles igual. falam que não passa pelo mesmo teste de bioequivalência e biodisponibilidade dos de referência. Quais os riscos disso? Bom, por não passar nesses testes de bioequivalência e biodisponibilidade, realmente não sabe se aquele medicamento primeiro vai ser eficaz, se ele realmente vai ter o mecanismo de ação correto, se ele vai ter uma hepatotoxicidade ou não. Então não se deve comprar similar. Não, pelo contrário, assim, hoje em dia as indústrias mesmo estão fazendo, esses similares estão passando por um teste de bioequivalência e biodisponibilidade. Não tem por que não você comprar. O difícil é saber qual que passa pelo teste de bioequivalência e biodisponibilidade, porque se você ligar lá na indústria eles vão dizer que fazem. Então é difícil checar isso. Não que não deve comprar um similar. No caso, você tem que pedir realmente uma informação na drogaria. E deveria, com certeza, estar na embalagem. Passou pelo teste de bioequivalência, biodisponibilidade, deveria, com certeza. E o genérico é um medicamento excelente, né? Pode comprar. Veja. Há médicos que fazem questão do uso do medicamento de marca, não? Sim, mas aí é uma questão pessoal. Mas eu acredito, e a gente sabe disso, que o medicamento genérico ele tem todas as qualidades que a doutora já falou para ser comprado e utilizado pela população. O consumidor não fica na dúvida ali no balcão na hora, porque ele vê um de marca com um valor extremamente diferente em relação ao genérico e ele pensa, não tem milagre aqui, por que um é tão caro, outro é tão barato? Será que vai funcionar? Tem essa dúvida? Tem, direto. Por que esse é mais barato? Por que esse é mais caro? Então não vai funcionar. Esse barato aqui não vai funcionar direto, tem essa dúvida. Porque eu acho que as pessoas ainda têm esse preconceito. O próprio médico mesmo passa esse tipo de preconceito para o paciente. Tem medicamentos, sim, de referências que são ótimos, sim, mas não significa que o genérico não seja também. Tem marcas de genéricos ruins? Tem marcas de genéricos ruins. Tão ruim quanto um similar, ou às vezes um similar até melhor. Isso vai depender também de qual o médico vai indicar, entendeu? Tem laboratórios ruins, tem laboratórios bons. Então, isso realmente gera dúvida no paciente na hora lá da compra. E isso eu acho que é um preconceito mesmo, que os médicos passam para os pacientes. E até mesmo a televisão, né? Os próprios comerciais. Doutor João, qual é a relação entre a hipocondria, digamos assim, as pessoas que abusam demais dos medicamentos, com o uso de drogas, sejam lícitas e sejam ilícitas? Essas pessoas teriam mais tendência, são mais propensas a ir para as drogas? Não, o hipocondríaco
é uma pessoa que você começa a falar com ele sobre uma determinada doença e ele imediatamente somatiza isso tudo e acha que está tendo. Quer dizer, isso é muito frequente, porque às vezes numa palestra, num grupo eu falo sobre determinada doença, quando eu termino alguém encosta do lado e fala, olha, eu estou sentindo isso, quer dizer, está vendo que exatamente Já tá essa sugestionado. pessoa fica sugestionada. Então esse é o hipocondríaco. E o hipocondríaco, ele não necessariamente se automedica. Porque como ele tem medo de ter determinada doença, ele, vamos dizer, ele utiliza muito mais o serviço médico para poder se medicar. O indivíduo que é contumaz, que faz isso na automedicação, ele já não liga muito. Aí o que ele faz? Ele toma um determinado medicamento para dor de cabeça. Ah, não deu certo, ele dobra a dose Exato. com a maior facilidade do mundo. Ele passa a tomar 2 comprimidos. E esse é o maior problema da automedicação, é isso. É você dobrar determinadas doses sem nenhuma orientação. Você faz isso por conta própria. É isso. Quem é o doente, então? É o hipocondríaco ou é o consumidor contumaz? Né? São coisas Não, o diferentes. hipocondríaco é doente, porque a hipocondria já ele está classificado no Código Internacional de Doenças. O consumidor contumaz, a gente tem que analisar em que momento ele é consumidor contumaz. Ele mora num local onde ele não tem acesso ao médico. Ele mora num local onde ele só tem acesso ao farmacêutico. Eu acho que ele tem que ir ao farmacêutico mesmo, porque é melhor, é muito melhor ele fazer isso e ter uma determinada orientação de um profissional de saúde do que tomar por conta própria. Doutora Natália, os consumidores, os pacientes no balcão têm muitas dúvidas em relação à combinação de determinados medicamentos, se é possível um anular ou até potencializar o efeito do outro, combinação de medicamentos com bebida alcoólica, por exemplo? Não, nesse caso de bebida, às vezes eles perguntam, vou poder tomar uma? Né? E todo mundo brinca sempre, não vai poder. A gente sempre indica para nunca tomar bebida alcoólica. Seja qual for o medicamento. Seja qual for o medicamento. Esses medicamentos que realmente são incentivados para as pessoas comprarem, se automedicarem, né? Esse que você acabou de falar no começo, de carnaval, tudo. Se você toma com bebida alcoólica, ele potencializa o ácido acetil salicílico. Nisso, os efeitos assim de hemorragia pioram, caso se você tem até uma batidinha de leve, porque isso vai depender de cada organismo. Entendeu? Então, na dúvida, realmente não deve tomar. A gente sempre indica não deve tomar nenhum medicamento com álcool, com leite, com nada, sempre com água. Porque realmente foi o que o doutor acabou de falar. Não só tem interação com álcool e alimento, uma interação com o outro também pode ter. Então, às vezes, é sempre bom tem que procurar realmente o profissional da saúde para saber em qual horário deve tomar, junto, separado, meia hora depois, meia hora antes. Porque tem medicamentos que pacientes têm que tomar 3, 4 medicamentos por dia. Então, tem que saber certinho como deve tomar. Essa absorção da substância, ela varia conforme o remédio? Sem dúvida. Separado ou distante da alimentação? Não, tem remédio que só é absorvido com o pH ácido, vamos dizer, o ácido clorídrico do estômago. Então não adianta você comer nada, você tem que tomar em jejum para que ele seja absorvido. Tem remédios que você, principalmente antiácido, se você tomar anticoagulante com antiácido, você tem menos anticoagulante. O anticoagulante não é absorvido. Então a gente tem aí uma série de interações medicamentosas. Isso hoje você acaba tendo um tratado sobre isso. Quais são os medicamentos que fazem a interação? Então, 1 mais 1 pode dar 3, 1 mais 1 pode dar meio. Então, você já tem isso absolutamente catalogado, inclusive nas prescrições médicas hoje. Se você prescreve um determinado, nós temos prescrição eletrônica no hospital, se você prescrever 2 coisas, a prescrição diz, olha, esse com esse, ele já faz um alerta para saber, para o médico poder saber se vai manter a dose, se vai diminuir ou se vai aumentar. Qual é o perfil da pessoa que faz tudo certinho, que não se automedica, que ao primeiro sintoma procura o médico? Por exemplo, a pessoa que tem muita consciência em relação ao corpo, as pessoas que fazem academia, que tem uma outra relação com isso. Olha, não necessariamente. As pessoas que fazem academia, que a gente nota,
eles tomam proteína em excesso, eles usam aqueles potes desse tamanho que você compra. Eles tomam Carboidrato. proteína, carboidrato. Não, eu acho que uma pessoa que seja normal, vamos dizer, ele tem que ter um acesso ao profissional de saúde. Eu acho que a primeira coisa que ele precisa ter é um acesso ao profissional de saúde. Esse profissional de saúde tem que estar acessível a ele, quer num estado de urgência, quer de emergência, quer no estado dele marcar uma consulta num consultório em que ele demora 2 ou 3 dias para fazê-lo. O tempo do programa está acabando, aproveitando que o senhor está com a palavra, doutor João, sua conclusão sobre o nosso tema, o projeto de lei que estabelece a campanha estadual de combate à automedicação. Eu acho extremamente importante a conscientização da automedicação. Esse sim eu acho extremamente importante. Em relação ao projeto de lei proibindo que todos os medicamentos sejam prescritos, vamos dizer, ou exigindo que todos os medicamentos sejam prescritos, eu acho que para a realidade de São Paulo é impossível. E do Brasil, então, nem se fala. Doutora Natália, sua conclusão sobre o nosso tema, sobre o projeto de lei. É importante esse projeto da automedicação, porque tem que consultar, sim, os profissionais da saúde, seja farmacêutico, médico, dentistas, enfim. E conscientizar realmente a pessoa a não tomar esses medicamentos que são de livre acesso ao paciente nas drogarias. Porque não é porque é de livre acesso que significa que não vai fazer mal. Sim, vai fazer mal. Então é bom a pessoa, antes de comprar, ou até mesmo ligar por um motoboy da drogaria, enfim, se conscientizar mesmo da automedicação, se realmente vai valer a pena esse medicamento, se realmente ele vai ser bom para ele ou não. Quero agradecer a doutora Natália Veloso, doutor João Aidar, muito obrigado pela presença de vocês aqui neste programa em discussão na TV Assembleia SP. Hoje nós falamos sobre o projeto de lei do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que propõe a criação da campanha estadual de combate e conscientização em relação à automedicação. Críticas e sugestões você pode mandar para o e-mail tvassembleia@al.sp.gov.br. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, até o próximo tema.